Bom, pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre circuito série, circuito paralelo, fazer exercícios sobre isso e, por fim, também fazer uma simulação no QCS. Aqui o primeiro exercício que a gente vai fazer é sobre circuitos em série. Diz, nas instalações elétricas de baixa tensão, é comum o uso das cargas conectadas em paralelo com a fonte. Porém, em algumas situações existem elementos conectados em série. Considere a situação hipotética de duas lâmpadas incandescentes conectadas em série a uma fonte de 220 volts, conforme mostrado a seguir. Cada lâmpada é específica para 220 volts e possui potência de 60 watts e 80 watts. Nessa situação, determine em cada lâmpada a corrente, a tensão e a potência dissipada. Bom, nessa situação aqui, nós temos que a tensão da fonte está sendo dividida entre as cargas, ou seja, se nós somarmos as tensões das cargas, nós teremos a tensão da fonte. Só que inicialmente a gente não tem como calcular essas tensões nas cargas ou então essas correntes. Por quê? Porque a gente não sabe ainda a resistência elétrica de cada uma dessas lâmpadas. Também, essas lâmpadas não estão submetidas a 220 volts cada uma delas. Porém, elas são específicas para 220 volts. Com os valores nominais delas de potência e tensão, a gente consegue fazer o cálculo dessa resistência. A resistência ela é tensão ao quadrado sobre a potência. Então, na lâmpada de 60 watts, por exemplo, a tensão em cima dela é 220 volts e a potência dela é de 60 watts. Isso nos dá aí uma resistência de 806,67 ohms. Na lâmpada de 80 watts, 220 ao quadrado, dividido por 80, isso nos dá aí uma resistência de 605 ohms. Bom, e qual a resistência equivalente vista pela fonte? A resistência equivalente vista pela fonte vai ser de 60, a resistência da lâmpada de 60, mais a resistência da lâmpada de 80, porque as duas estão em série. Isso aí vai dar 1411,67 ohms. Esse é o valor, então, dessas resistências conectadas em série. Bom, já que a gente já sabe agora qual é a resistência vista pela fonte, para calcular essa corrente elétrica que circula aí fica fácil, porque a corrente elétrica vai ser simplesmente a tensão de 220 volts dividido pela resistência equivalente, que é 1411,67 ohms. Isso aí vai dar uma corrente de 0,156 amperes. Então aqui a corrente, a gente já sabe, e essa corrente é a mesma que vai circular nas duas lâmpadas, porque a associação aí é série. A tensão na lâmpada de 60 watts vai ser a resistência dela, vezes a corrente que passa por ela. Então, pegando a resistência dela vezes a corrente que passa por ela, isso aí vai dar 125,71 volts. E a tensão na lâmpada de 80 watts, de forma semelhante, vai ser a resistência dela vezes a corrente que passa por ela. Isso aí vai dar 94,29 volts. A potência agora, na lâmpada de 60, potência na lâmpada de 60 vai ser a tensão nela vezes a corrente que passa por ela. Isso vai dar 19,592 watts. E a potência na lâmpada de 80 vai ser a tensão nela vezes a corrente que passa por ela, que vai dar 14,694 watts. Bom, então aqui a gente conseguiu verificar a corrente que passa pelas lâmpadas, a tensão em cima de cada uma delas e a potência dissipada. É interessante ressaltar que, como as lâmpadas não estão submetidas aos seus valores nominais de tensão, logo os seus valores nominais de potência não serão alcançados, conforme a gente pôde verificar aqui. Agora, o que aconteceria em relação a essa associação, a essas lâmpadas, se elas forem conectadas em paralelo, como essa situação aqui? Bom, na conexão delas em paralelo, para calcular a corrente, vai ser potência dividido pela tensão.
Em paralelo, a potência delas vai ser a potência nominal, tendo em vista que elas estão submetidas à sua tensão nominal. Então, a corrente que vai passar pela lâmpada de 60 vai ser a potência que ela está dissipando, dividido pela tensão em cima dela, que é 0,273 ampere. Também é importante ressaltar que, como elas estão em paralelo com a fonte, a tensão em cima delas é a mesma tensão da fonte. A corrente na lâmpada de 80 vai ser 80 dividido por 220, isso vai dar 0,364 ampere. E se nós quiséssemos saber qual é a corrente fornecida pela fonte, a corrente fornecida pela fonte vai ser a soma desses dois valores aqui. Isso aí vai dar algo em torno de 0,637 ampere. A tensão em cima da lâmpada de 60 é igual à tensão em cima da lâmpada de 80, que elas estão em paralelo, que dá 220 volts. A potência na lâmpada de 60 é 60 watts, já que nessa configuração a potência dela está sendo a potência nominal, em função da tensão aplicada ser a sua tensão nominal, e na lâmpada de 80 a mesma coisa. A sua potência dissipada está sendo a sua potência nominal. Então, em paralelo, o brilho dessas lâmpadas será bem maior do que na configuração em série. Agora a gente vai para a simulação do QCS. Aqui no QCS nós temos a fonte de tensão, 220 volts, a resistência da lâmpada de 60, em série com a resistência da lâmpada de 80. Então, fazendo aqui a simulação, essa corrente que está passando pelas lâmpadas, que é a mesma, 0,156 ampere, conforme a gente verificou. Na lâmpada de 60, a tensão em cima dela é de 125,71 volts. Na lâmpada de 80, 94,29 volts. Somando esses dois valores aqui, inclusive, dá 220 volts. Tensão da fonte. A potência da lâmpada de 60 é o produto entre a tensão em cima dela, vezes a corrente que passa por ela, 19,592 watts. Na lâmpada de 80, a potência é a tensão em cima dela, vezes a corrente que passa por ela, 14,694 watts. Já aqui na configuração em paralelo, as duas resistências em paralelo, a corrente que passa na lâmpada de 60 é de 0,273 amperes. Na lâmpada de 80, a corrente já vai ser de 0,364 amperes. Somando esses dois valores, a gente vai ter a corrente da fonte, que é 0,636 amperes. A tensão em cima de cada uma das lâmpadas é igual à tensão da fonte, 220 volts. E a potência na lâmpada de 60, tensão em cima dela, que é 220 volts, vezes a corrente que passa por ela, vai dar aí os 60 watts. Na lâmpada de 80, a potência dela, tensão em cima dela, vezes a corrente que passa por ela, também dando aí os 80 watts. Bom, pessoal, então esse foi o exercício sobre circuito série, circuito paralelo, com a simulação do QCS para a gente poder checar esses valores. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.